no final da década de 20 com Dirac. Dirac fez. Esse negócio de tentar, ele fez uma extensão da mecânica quântica para a situação relativística, para altas energias. E ao fazer isso, ele então procurou uma equação diferencial, que fosse base da mecânica quântica, para substituir a equação de Schrödinger, mas uma equação que fosse relativística, que atendesse a mecânica relativística. Então veio a equação de Dirac. Ao resolver a equação dele, ele se deparou com soluções que descreviam partículas com energia positiva e partículas com energia negativa. E aí ele começou a coçar a cabeça e falou assim, oh meu Deus, eu nunca vi uma partícula com energia negativa. Eu também não e vocês também não, né? Muito bem, e aí, dando tratos à bola dele, ele reinterpretou as soluções que ele achou correspondentes à partícula com energia negativa, que não existe, como soluções que descrevam antipartículas, então partículas com a carga elétrica oposta e que então teriam uma energia positiva. E em 1934 aconteceu uma outra previsão que foi pelo Hideki Yukawa, que acabou ganhando o Prêmio Nobel em 49, e o pessoal que descobriu a partícula que ele previu ganhou o Prêmio Nobel em 1950. Que eu saiba, foi a única vez que o mesmo tema, vamos dizer, o mesmo tópico relacionado à mesma coisa, foi dado o Prêmio Nobel em 2 anos seguidos. É muito raro isso, porque sempre é uma distribuição, né? Não vai dar sempre para a mesma coisa. Mas a relevância do resultado foi tanta que os 2 prêmios Nobel foram seguidos. Então, qual é a ideia do Yukawa? Teórica, né? Então, previsão, 1934, ninguém deu muita bola. Vejam, antes de falar do Yukawa, tem que abrir um parênteses para vocês. Ao final da década de 20, começo da década de 30, começou-se a descrever a interação eletromagnética entre partículas com carga elétrica, por exemplo, um elétron e outro elétron, mediante a troca de fótons. Então, o fóton é o mediador, é o mensageiro. Então, vamos supor que o Alex é um elétron e eu sou um elétron. Então, da mesma forma que eu e ele, como seres humanos, interagimos trocando palavras, se ele for um elétron e eu for um elétron, nós vamos interagir trocando um ou mais fótons. Então, o fóton é mediador. Tá? Em física clássica, uma carga interage com outra carga com o campo. Você começa a falar em campo elétrico. Não tem nada mais difícil do que um campo elétrico. Para você explicar campo, você começa a mexer a mão, um monte de coisa, mas campo é um conceito difícil. Você diz a carga muda o espaço em redor e cria um campo. Ótimo. E daí? Você começa a mexer a mão e mais, né? Campo. Então, na teoria quântica do campo eletromagnético, a ideia é você fazer a interação entre uma carga e outra mediante a troca de fótons. Tá? Beleza. Aí o Yukawa tentou pensar num outro problema, que é o problema de você imaginar que dentro do núcleo do átomo, você tem um monte de prótons, você tem um monte de nêutrons, lá confinadinhos num 10 a menos 15 de raio, 10 a menos 15 do metro, né? Horas, como é que você imagina um núcleo de urânio? Você tem 92 prótons lá dentro. Um repele o outro. Se um repele o outro, né? Por que você fica com o núcleo estável? Como é que você consegue fazer um urânio 238 com 92 prótons e o restante de nêutrons? Por que você consegue fazer isso? Porque tem que ter uma outra força. Isso já se sabia antes. Mas o Yukawa então falou assim, vamos lá, eu vou postular a existência de um mensageiro para essa interação. Por exemplo, entre um próton e um próton, um nêutron e um nêutron, um próton e um nêutron. E ele propôs, então, a existência de mesons. Por que chama meson? Porque, pela conta dele, a partícula que ele previa tinha uma massa entre a massa do elétron e a massa do próton. Então, meso vem do grego, né, no meio. Né? Vocês lembram da Mesopotâmia? Que a gente aprendeu na escola? Mesopotâmia é no meio dos 2 rios, entre o Tigre e o Eufrates. Né? É fácil de lembrar.
Hoje é o Iraque. Então você tem o Tigre e o Eufrates, Mesopotâmia. E se você não lembrar do que é Potâmia, você lembra do hipopótamo, que também dá certo. Pronto. Ótimo. Pronto, já achou. Meso, o que era meso? Meson, né? A partícula que, quando foi prevista, se previu que tinha uma massa entre a massa do elétron e a massa do próton. Queridos, não tinha nada nessa, não existia uma evidência experimental disso. Tá? E a ideia, por que tinha que ser uma partícula com massa? A ideia é a seguinte. Veja, na interação eletromagnética, que você troca fótons, fóton tem massa zero. Tá? Se você, vamos fazer de conta, vamos imaginar que a partícula que está sendo trocada é o mensageiro, é o carteiro. Tá? É o carteiro. Então, um carteiro levinho, ele consegue distribuir carta com muita facilidade, porque ele vai de um lugar para outro, ele tem um alcance para entrega de carta maior. Agora, vocês imaginem um carteiro gordo, muito gordo. Ele não consegue nem entregar uma carta na casa vizinha. Né? O alcance desse carteiro para entregar a carta é extremamente limitado, exatamente porque ele é muito gordo. Muito bem, fazendo essa imagem muito infantil da ideia, mas funciona, porque você está querendo descrever uma força que tem um alcance muito curto. Essa força só tem que alcançar 10 a menos 15 do metro. Ela é uma força intranuclear. Ela é uma força com um alcance muito curto. Tá? Enquanto o fóton tem massa zero e a interação eletromagnética tem alcance infinito, a força forte, com essa previsão do Yukawa, tem um alcance muito curtinho. Aliás, é tudo que precisa. Tá? Então, essa era a ideia. Então, previu o meson e não tinha nenhuma partícula com essas características que o Yukawa havia bolado. Nada feito. A partícula que foi interpretada como o meson de Yukawa só foi achada no final da década de 40, em 1947, por Lattes, que foi professor aqui da Unicamp, também depois, posteriormente, na década de 70 e 80, pelo italiano Occhialini e pelo Powell. Quem ganhou o prêmio Nobel foi apenas o Powell, quem assinou o trabalho foram os três, mas quem ganhou o prêmio Nobel foi o chefe do laboratório lá em Bristol, no Reino Unido. Então, até aí está tudo muito bem. Dirac previu antipartículas, foram descobertas. Yukawa previu mesons, foram descobertos. Mas vocês veem que há um tempo entre a previsão e a descoberta, né? E algumas coisas que acontecem no meio do tempo, que não tem nada a ver com o pato, mas que acontecem por acaso. Em 1937, o mesmo Anderson, que havia descoberto o pósitron na radiação cósmica, descobriu, também na radiação cósmica, a existência de uma partícula com massa intermediária entre o elétron e o próton. Então, foi o maior furor, né? Oba, achamos a partícula que o Yukawa havia proposto. Só que nos anos seguintes, estudando a característica dessas partículas, como é que elas atravessavam o material, percebeu-se que ela não interagia com a matéria do jeito esperado. Ela interagia de outra forma. Veja, se é uma partícula que é para ser mediadora de interação entre próton, nêutron, ela tem uma certa maneira de interagir. E o muon não satisfazia essa propriedade. Então, rapidamente, 6 anos mais tarde, já se decidiu que não era a partícula prevista pelo Yukawa e ninguém sabia o que essa partícula tinha a ver. Tá? Ela tem exatamente um comportamento igualzinho ao elétron, tem a mesma carga do elétron, o mesmo spin do elétron, só que é aproximadamente 210 vezes mais maçudo, a massa é maior. Né? Então, é o irmão gordo do elétron, pronto, se vocês quiserem assim. E ninguém, até hoje, sabe responder por que existe muon. Para quê ou por quê? Não é a pergunta, não cabe a nós respondermos. A partícula existe, ela tem as suas características medidas e, enfim, se comporta como um elétron pesado. Essa é a ideia. Mas então, é irmão do elétron pensando dessa maneira. Né? Aqui eu mostro para vocês algumas fotos
de exatamente o pion, que é o meson que o Lattius, Ocalini e Powell descobriram, ele decai e decai em muons, que é a partícula que o Anderson havia descoberto. Isso é fotografia, aliás, não é fotografia, é uma fotomontagem, uma montagem de várias fotografias tiradas ao microscópio. E vocês veem um monte de bolinha pretinha, que são exatamente os grãos de prata da emulsão que foram revelados na hora que a partícula passou. A partícula passa, ioniza o brometo de prata, vai passando uma fileira assim, de grãos de brometo de prata, íons. Você faz um banho químico, revela essa foto, o íon prata vira prata metálica e você enxerga por onde a partícula passou. Então você vê o pion entrando aqui, saindo o muon. Tem várias fotos aqui. Pion decaindo em muon, decaindo em elétron, pion decaindo em muon, decaindo em elétron. Então você consegue ver a trajetória, né, projetada no plano do microscópio. Bom, então já chegamos no final da década de 40, né? E aí entra naquela época dos aceleradores. Aí é uma desgraça, porque aí vai ter uma enxurrada de partículas novas, né? Um monte de descobrimentos de novas partículas nos aceleradores que entraram em operação na década de 50. Então foram encontrados novos mesons, então mesons mais pesados do que o pion. Inclusive hoje tem meson mais pesado do que o próton. Então, aquela ideia velha de que está meson porque está entre a massa do elétron e do próton, pode esquecer, porque hoje já tem meson muito mais pesado do que o próton. Mas são, então, mesons no sentido que são semelhantes ao pion, né? E foram encontradas novas partículas com as mesmas características do próton e do nêutron, que são, então, bárions, são os pesadões. Então, novas partículas que você poderia produzir no acelerador. E também se descobriu partículas que ninguém entendia muito bem o que era e acharam estranhas as partículas. Né? Falaram assim, estranha porque ela era muito fácil de produzir e demorava para decair. Então era estranho. Estranho acabou sendo o nome dessas partículas estranhas, com comportamento estranho, não previsto, não entendível facilmente, e notou-se que todas as partículas estranhas são produzidas aos pares. Né? Quando se produz duas, você não produz uma, você produz duas. Então, enfim, esse era o cenário. Todas as novas partículas que você descobriu, todas eram instáveis, significando o seguinte, com exceção do elétron e do próton, todas as outras partículas têm um tempo de vida média, ou uma meia-vida. Como você vê, um núcleo radioativo, tá? Elas estão lá, puf, não estão mais. Tá? Você não sabe qual é o tempo que ela vai viver, ela tem um tempo de vida média. Então, por exemplo, o nêutron isolado, ele é instável, o pion é instável, o muon é instável. O nêutron tem o tempo de vida média da ordem de 900 segundos, o pion da ordem de 10 a menos 8 de segundo, o muon da ordem de 10 a menos 6 de segundo, o pion neutro da ordem de 10 a menos 17 de segundo, e existem partículas que têm uma vida média da ordem de 10 a menos 23 de segundo. Não preciso dizer para vocês que 10 a menos 23 não tem eletrônica que meça, você tem que medir de alguma maneira mais inteligente do que com eletrônica, né? 10 a menos 23 de segundo é o tempo que uma partícula que a luz leva para atravessar um núcleo, para andar 10 a menos 15 do metro. Né? Só para vocês terem uma ideia, é um tempo muito curto. Ao final dos anos 50, aí virou uma selva, porque tinha tanta partícula que ninguém entendia mais nada. Tá? E aí, exatamente quando começou a década de 60, procurou-se encontrar entre as partículas elementares alguma regularidade. Veja, o biólogo faz isso, o químico faz isso, o físico também faz. Vamos tentar separar de acordo com características comuns. Né? Nesse sentido, nós estamos fazendo uma analogia com a tabela periódica, porque você tinha 92 elementos. Bom, alguns têm um comportamento, os outros têm outro. Por quê?
Vejam, se há um comportamento comum, isso é um indício de que tem uma subestrutura. Por que os elementos alcalinos têm alguma coisa em comum? Ora, porque todos eles têm lá um último elétron no último nível S que ele tem. Isso dá a característica química dele, mas é uma evidência de subestrutura. Tá? Uma coisa que não tem estrutura, você que não é, como é que se diz, não é constituído de alguma coisa mais elementar, é muito difícil de você imaginar, porque você não tem estado excitado, você não tem nada que você possa fazer com uma coisa que não tem constituinte. Né? Essa é a ideia. Muito bem, então, em analogia à química, se você pensar que naquela época já tinha quase uma centena de partículas elementares, você não, espera um pouquinho. Uma centena inflacionou, não pode. Se você tem 100 partículas elementares, você não pode ser tudo elementar. Né? Porque vamos tentar ver se a gente consegue botar em caixinha de acordo com propriedades em comum. Isso foi feito a partir de, então, da década de 60. O primeiro, mais importante, foi Gell-Mann e também Niemann, que é um físico menos conhecido, israelense, também mexeu nisso, e foi agrupando os mesons e os baryons. Aí, separou. Meson é um bóson, báryon é um férmion. Então, um tem spin inteiro, o outro tem spin semi-inteiro. Vamos separar, o que mais? Vamos separar de acordo com a massa, vamos separar de acordo com o spin. Então, você vai separando e vai vendo se tem alguma regularidade. Tá? Então, fizeram isso com tudo que conheciam na época. E acharam, sim, evidências de subestrutura. Tá? Porque formavam, você olhando carga, spin e alguns outros números, dava para separar em umas estruturas meio regulares que dava para estudar. Em 1964, então, a ideia que surgiu foi que essas partículas que você estava observando, os mesons e os baryons, não eram de fato elementares. Eles eram formados por outras partículas mais elementares, essas sim elementares, até aquele ponto elementares. E Gell-Mann batizou essas partículas de quarks. Tá? Então, nessa ideia, o que você está pensando? Se pensar num próton, o próton ele é constituído de outros constituintes, esses sim, elementares, que são quarks. O nêutron é constituído de quarks. Os mesons constituídos de quarks, e assim por diante. Tá? A ideia era essa. Prótons, nêutrons, todos os mesons, todos os baryons não são mais elementares. Você desceu para um nível mais elementar, né, de constituintes. Tá? É como se você estivesse juntando pecinhas para formar alguma coisa, só que as suas pecinhas são os quarks e você junta, nós vamos ver já que há regras, não pode juntar a esmo. Elétrons, muons e também os neutrinos que são associados a eles não entram nessa história, eles não são formados por quarks. Então, e esses até hoje são considerados elementares. Então, por isso que eu, quando comecei a aula, né, eu falei que iria falar sobre quarks, estou falando agora, e os elétrons, os muons e os neutrinos fazem parte de um outro grupo, que é o grupo dos leptons. Então, se você se lembrar da primeira transparência que eu pus, que era quarks e leptons, os quarks, eu estou falando agora, e os elétrons, os muons e seus neutrinos, formam o grupo dos leptons. Né, que não tem nada a ver com os quarks, é outro departamento, outra família. Vou comentar sobre isso mais daqui a pouquinho. Então, Gell-Mann, em 1964, propôs o caminho óctuplo, o Eightfold Way, por causa da simetria dos grupos de partículas que ele foi identificando, e propôs a existência de 3 quarks. Tá? Isso é 64. Tá? 1964. Nós vamos ver ao longo dos anos que vão aparecer outros quarks. Mas a ideia original era 3 quarks. Eles se chamam U, D e S. O U e o D, muito fácil de você imaginar. O U e o D o nome, né, vem de up e down, que são as duas orientações que você teria para
o spin de uma partícula meio, né? Vocês aprenderam isso em partícula no número quântico de spin, que a componente Z pode ser mais meio ou menos meio. Então a ideia é fazer uma simetria análoga a isso entre os constituintes do núcleo. Então você não tem prótons e nêutrons. Do ponto de vista da interação, você tem nucleons, que podem ser ou prótons ou nêutrons. Então é só para fazer essa divisão de duas possibilidades. É só meramente por isso. Não tem nada a ver, no momento, essa divisão do up-down, não tem nada a ver com o spin. É só para dizer que existem nucleons de um tipo up, que são os prótons, e os nucleons de um tipo down, que são os nêutrons. Só dois. É só para, o ponto importante é o 2, o fato de ter dois estados. E o terceiro é o quark strange, é o que entraria, segundo a previsão, na composição das partículas estranhas. Tá? Então, esses quarks, sim, esses são previstos serem elementares. Teriam todos spin meio. Cada um, obviamente, se você propõe 3 quarks, vão ter que existir 3 antiquarks. Então, você vai ter que incluir na sua teoria um anti-U, um anti-D e um anti-S, né? Porque nós já não falamos que cada partícula tem uma antipartícula. Então, você está propondo quarks, então tem que ter antiquarks, tá? Então, nós estamos nesse pé. E aí? Os 3... Físico tem poesia, né? Físico é poeta. Então, os 3 tipos de quarks é conhecido como sabor de quark. Obviamente, esse sabor é no sentido figurado, tá? Ninguém pôs um quark na boca para saber que sabor tem. É um sabor, uma característica, é um nome que é dado para essa atribuição. Então, você fala em quark, então, quark de qual sabor? Ah, de sabor S, de sabor U, de sabor D. Essa é a ideia, tá? Então, chama sabor meramente por poesia, vamos dizer assim. Então, o U é o up, né? Com carga, olha as cargas agora. As cargas desses bichinhos são todas fracionárias de E, frações de E. 2/3 para o caso do U, menos 1/3 de E para o caso do D e do S. Tá? E aí? Bom, todos os antiquarks têm a mesma massa, têm a carga elétrica oposta, tem todos os outros números quânticos que vão aparecer daqui a pouquinho opostos. Então, um anti-U vai ter carga menos 2/3. Um anti-D vai ter carga mais 1/3 de E, e assim por diante, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar onde é que estão as partículas que a gente observa, né? Que a gente não vê quark, a gente vê próton. Aqui dentro, ó, tem próton, tem nêutron aqui, ó, nos átomos, né? Então, cadê o próton? Cadê o nêutron? Então, vamos ver. Onde é que estão as partículas que nós observamos? Onde que se encaixam nesse modelo o próton, o nêutron, o píon e as outras centenas de partículas que a gente observa? Então, vamos lá. Não basta dizer para você que você tem uma caixinha de Lego com um monte de quarks e que você quer juntar as pecinhas. Você tem que dizer como juntar. Tem regra para isso, tá? Tem regra. Então, para você formar um bárion do tipo do próton e do nêutron, você tem que juntar 3 quarks. Combinação de 3 quarks. Para você formar um antipróton, um antinêutron, você vai juntar 3 antiquarks. E para você formar mesons, a regrinha que você tem que seguir, que você tem que juntar um quark com um antiquark. Essa é a regra, tá? Não pode brincar. Você não pode juntar 2 quarks ou 4 quarks. Não, você tem que juntar 3. E não pode juntar um quark com 2 antiquarks. Não, tem que juntar um quark com um antiquark. Tá? É a regra. Só brinca assim, senão não brinca. Uai, é assim, né? Um esporte não tem as suas regras, então para formar partícula também tem regra. Então vamos lá. Próton. O próton é formado pela combinação de 2 U's com um D. Tá? Veja, a carga de um U é 2/3 de E, do outro U é 2/3 de E e do D é menos 1/3 de E. Se você somar, vai dar mais E, que é a carga do próton. O nêutron é UDD. Se você somar 2/3 da carga do U com os menos 2/3 da carga dos 2 Ds, dá 0. Que beleza. E por aí vai. A delta, ela é o irmão, ela é o primeiro estado do próton. Então, ela tem a mesma constituição do próton, UUD, a mesma carga,
Só que ela tem massa 300 MeV maior e spin 3 meios, não meio como o elétron, como o próton, perdão. A delta mais existe também no estado de dupla carga, ele é UUU. E aí essa partícula, essa ômega menos, essa foi o show particular do Gell-Mann, né? Porque essa partícula não era conhecida na época. Aí ele pegou o modelo dele, estudou e falou assim, olha, eu prevejo que vocês vão encontrar uma partícula com carga negativa com massa 1500 MeV. Só vocês, ela vai decair assim, assado, assado. Ele preveu tudo. Aí foram, acho que não é 1500, acho que é 1800 MeV. Tem que olhar. Não estou falando o número de memória, mas acho que é 1800 MeV. Vão procurar que vocês vão achar. E não é que o pessoal dos aceleradores foi lá, fez o experimento e achou a partícula. Então foi a maior glória, né, do modelo dele, porque ele previu a existência dessa partícula. Ele deu mais ou menos a massa, deu o decaimento e deu a carga. E o spin, né? Então, simplesmente falou assim, olha, deve existir essa combinação assim, assim, assado. Legal. Essas flechinhas que eu pus aqui, deixa eu voltar para o último aqui embaixo, que é o pion, no seu estado de carga positivo, ele é entendido como uma combinação de um U com um anti-D. Tá? Carga do U é 2/3, a carga do anti-D é mais 1/3, então, a hora que você soma, dá mais E. Tá? E as flechinhas aqui é como são os spins dos 3 constituintes, no caso dos baryons, ou dos 2 constituintes no caso dos mesons. Por exemplo, aqui, ó, no caso do pion, o U tem spin meio, o D tem spin meio, mas eles estão somados antiparalelos, de modo a dar zero. Então, o pion tem spin zero, o spin dele é zero, né? Porque ele é feito de 2 constituintes que tem spin meio, só que os 2 spins meios estão somando antiparalelos. No caso da delta mais, que tem 3 flechinhas para cima, isso aí eu estou pondo para simbolizar que você está somando 3 spins meios, todos eles alinhados. Então, meio com meio com meio para dar 3 meios. Essa é a ideia. Não é tão simples porque é uma soma quântica de momentos angulares, não é uma soma algébrica, né? Então, mais complicado do que isso. E eu estou só estilizando as flechinhas para cima para mencionar isso. Ops! Nós temos um problema. Nós temos um problema aqui, porque eu acabei de falar para vocês que quarks são férmions, que tem spin meio, né? Todas as partículas que têm spin meio, como o elétron, por exemplo, e nós vimos, temos toda a física atômica para nos comprovar isso, obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né? Ou seja, se você tem constituintes que são quarks, você não pode ter 3 quarks com 2 quarks, você não pode ter 2 quarks com o mesmo conjunto de números quânticos. Senão o Pauli vai levantar do túmulo e vai sair correndo atrás do cara que está fazendo o experimento. Não, não pode, tá? Não pode. E não é questão de você revogar o princípio de exclusão de Pauli. Você não pode revogar o princípio de exclusão de Pauli. Você tem toda a química de comprovação de que o princípio de exclusão de Pauli vale. Se você abolir o princípio de exclusão de Pauli, acaba a química. Acaba todos os átomos. Chega. Você vai botar todos os elétrons no estado 1s e acabou a tua química. Tá? Estão convencidos que eu não vou abolir o princípio de exclusão de Pauli. Então, se você quiser manter o princípio de exclusão de Pauli, né, você tem que garantir que não tenha quarks com os mesmos números quânticos na constituição das partículas. Então, vamos voltar lá. Ó, é fácil de ver. A delta 2+, ela não deveria existir. Porque são 3 quarks iguais, têm o mesmo spin, existe um estado em que os 3 spins são ms mais meio, ms mais meio, ms mais meio, os 3. Todos, isso vocês não sabem, eu adianto para vocês. Isso é o bárion mais leve de UU que você pode formar. Então, no estado de L igual a 0, não tem momento angular orbital. Então, L é 0, ML é 0, MS... Existe um estado que é mais meio, mais meio, mais meio, e os 3 quarks são iguais. É para dar um tiro na cabeça. Está claramente violando Pauli, o princípio de exclusão. Aliás, não é só a delta 2E, né, com 2+.
a ômega viola, a delta menos. E se você for olhar, a exceção do píon que eu não deveria ter posto, essa tem 2 U's, essa tem 2 D's, aqui tem 2 U's, você tem que tomar um cuidado louco. Só aqui, né? Aqui não, porque são dois constituintes. Você tem que tomar um cuidado louco para não violar o princípio de exclusão de Pauli. Então, o que você faz? Em vez de abolir o princípio de exclusão de Pauli, você fala assim, bom, vamos ser conservadores. Alguma coisa entre esses 3 U's aqui tem que ser diferente. Eu crio um novo número quântico, eu crio alguma propriedade que diferencie o U do U do U. Sacou como é que é? Ou aqui na ômega menos, eu tenho 3 S's, eu tenho que criar alguma coisa para diferenciar um S do outro S do outro S. Tá? E a ideia que foi posta aqui foi introduzir uma nova carga, que é exatamente a carga de cor. Queridos, isso é um nome, isso é um rótulo que você põe. Ninguém nunca viu o quark, não é cor de olhar, tá? É simbólico. Então você escolhe, exatamente porque você tem 3 constituintes, você pega as 3 cores primárias, né? E diz, bom, então eu não tenho, se eu tenho que fazer uma combinação de 3, eu tenho que ter um com uma cor, outro com outra cor e outro com outra cor. Então eles não são idênticos, você percebe? A hora que você introduziu isso, você já pôs uma coisa diferente. Porque a cor de um não é a cor do outro, não é a cor do outro. Pronto. Pauli pode descansar em paz, porque você não está violando. Não são mais partículas iguais, tá? Não são mais partículas iguais.